Fala galera, neste primeiro episódio da série nós vamos falar sobre a história do quadrinho nacional. E para falar sobre o assunto nós convidamos o professor Rodrigo Bandeira, que é do canal Praticamente Inofensivos. Vem com a gente! As histórias em quadrinhos, elas são uma mídia que hoje em dia praticamente tomaram conta de diversos lugares. Você tem filmes baseados em quadrinhos, você vai na banca, tem diversos tipos de gêneros de quadrinhos. Mas quando foi que isso começou? Vamos lá. A história das histórias em quadrinhos aqui no Ocidente, ela é atribuída ao suíço Rodolphe Toffler, que em 1833 lançou a primeira história onde você tinha a união de textos e imagens, que é uma das características das histórias em quadrinhos. Mas o Brasil, ele tem o seu representante e também é um dos pioneiros, seria Ângelo Agostini, que em 1869 lançou a história chamada Nhoquim. Nessa história você tem as imagens e embaixo você tem a fala dos personagens. E muitos teóricos consideram ela como se fosse a primeira história em quadrinhos publicadas aqui no Ocidente, rivalizando com o suíço. Só que o que é que vai acontecer aqui no Brasil? As aventuras de Nhoquim, elas foram lançadas em 30 de janeiro. E devido a ela ser a primeira HQ publicada em território nacional, nós temos o Dia Nacional do Quadrinho, nessa data de 30 de janeiro. Depois dessas publicações, nós temos a primeira revista em quadrinhos publicada aqui, que seria a revista Tico Tico, destinada apenas a publicar história em quadrinhos. E também nós tínhamos os suplementos semanais. Os jornais publicavam essas histórias em quadrinhos como no formato de suplementos. Na revista Tico Tico, nós tivemos diversos personagens que saíram nela, por exemplo, Mickey, Gato Félix, entre outros. E se você não sabe, aqui no Brasil a palavra gibi, ela é atribuída aos quadrinhos, a histórias em quadrinhos. Por quê? Na época em que os gibis saíam em suplementos dos jornais semanais, o que é que acontecia? Você tinha o jornal A Gazeta com seu suplemento e o jornal que seria o Globo também publicou seus suplementos. E o nome desse suplemento do jornal O Globo seria chamado de gibi. E como a popularidade desse jornal era muito grande, acabou se atribuindo o nome gibi à história em quadrinhos. Hoje, nós temos diversos representantes a nível mundial das histórias em quadrinhos no Brasil. Você já deve ter ouvido falar de Maurício de Souza, que começou a sua carreira em 1954 lançando os Tirinhas do Bidu. Só que você deve conhecê-lo devido à Mônica. Quando ele começou com as Tirinhas do Bidu, ele foi introduzindo diversos personagens a esse universo, só que todos eram masculinos. Perguntaram por que ele nunca fez uma personagem feminina. Ele disse que ele encontrou um pouquinho de dificuldade no início, até que ele foi buscar inspiração na sua própria família. Ele tinha uma filha que era baixinha, gordinha e muito invocada, e o nome dela era Mônica. E ele resolveu retratar essa sua filha em suas histórias, que acabou se tornando a líder dessa turma, que é conhecido como Turma da Mônica. Também nós temos diversos outros artistas que têm destaque a nível mundial. Um grande exemplo disso seria Marcelo de Salé, que ganhou o Prêmio Asney. Para quem não conhece, seria como se fosse o Oscar das histórias em quadrinhos. Espero que você tenha gostado desse papo e até a próxima. Muito legal, né? A gente vai ficando por aqui. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E também, se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que a gente pode responder. Até a próxima. Tchau, tchau.